E aí, pessoal, nesta segunda-feira passada, o general Mourão, que é o candidato a vice-presidente aí na chapa com o Bolsonaro, deu uma declaração que está dando o que falar, né? Ele disse sobre o Brasil que a gente tem uma cultura de privilégios, herança dos ibéricos, a gente tem a indolência como herança dos índios e a malandragem seria herança dos negros, né? Deu essa declaração e a mídia já caiu em cima disso, dizendo que ele foi racista. Eu queria comentar um pouco isso, mas queria comentar falando sobre como a mídia agiu de uma forma pobre e agiu de uma forma até desonesta muitas vezes ao tentar manipular uma controvérsia, uma polêmica de uma forma artificial, sabe? Tentando forçar um racismo inexistente na fala do general, tá? Então, e como fizeram isso? Em primeiro lugar, omitindo o que ele falou dos portugueses, né? O que é muito importante. Ele não, para algumas manchetes aí, ele teria falado apenas dos índios e dos negros, dando uma coisa negativa dos índios e uma dos negros. Como se deixa-se suposto, portanto, que ele não tinha visto problema nos brancos. E não, pelo contrário, o que ele falou foi das três matrizes culturais do Brasil, incluindo os brancos aí, né? Então, quer dizer, ele não tava contrapondo índios e negros contra brancos, estava botando os três no mesmo balaio, tá? De coisas ruins dos quais a gente se formou. E segundo, ele se coloca a si mesmo como índio nessa fala, né? Ele, quando vai falar dos indígenas, da indolência, dizia eu sou. Ele é do Amazonas e, olhando para ele, dá para imaginar que ele deve ter uma grande ascendência indígena mesmo, como grande parte da população brasileira, especialmente no norte. E, em suma, quer dizer, estava sendo racista, portanto, ele era um branco falando dos outros? Não, ele mesmo estava se colocando também como um indígena ali. Então, quer dizer, ver um racismo, ver uma oposição, uma coisa de exaltar o branco, aí está totalmente fora, né? Porque ele não o fez e também nem se considera entre os brancos, tá? E mais importante, ele não estava atribuindo à raça de alguém essas características. Ele não estava dizendo, nossa, você que nasceu negro, você será malandro. Você que o índio, eu, no caso ele pensando eu, necessariamente seria indolente, preguiçoso. E o branco vai ter a cultura do privilégio, o português vai ter a cultura do privilégio. Não fez isso. Ele estava dando traços culturais desses três povos, dessas três matrizes humanas que formam o Brasil, né? E veja, um traço cultural, quer dizer, não é a mesma coisa que raça, né? A pessoa pode ter uma raça e não partilhar de um traço cultural que teve a mesma origem no território daquela raça, né? Ele provavelmente não se considera indolente e preguiçoso, mesmo sendo índio, quer dizer, ele não é uma característica da raça indígena, é um elemento cultural que uma pessoa, um indivíduo pode ter ou pode não ter, né? Então, enfim, racismo não houve. Inclusive, ele estava citando, vou falar disso agora, citando um outro autor, né? Mas racismo não houve. O que houve, e aí sim, e que na minha opinião é algo a ser superado, é uma visão, um complexo de inferioridade brasileiro muito profundo, tá? E que não, nesse caso está na direita, mas às vezes eu vejo expresso com leves variações na esquerda também, tá? Um complexo de inferioridade brasileira que sempre nos retrata como o campo do ruim, o campo do negativo, o campo da cultura que não tem os caracteres que a gente esperaria, que a gente gostaria, que a gente almejaria, né? Ele estava citando nessa frase o Roberto Campos, um importante economista liberal brasileiro, que tem grandes artigos aí, foi um intelectual importante no seu tempo, mas que também partilhava desse complexo de inferioridade, na minha opinião, tá? O original do Roberto Campos tinha uma pequena alteração, na verdade. Ele não atribuía à cultura negra a malandragem, sim a magia, né? A magia que, de fato, é um caractere que veio da religiosidade, das religiosidades africanas que vieram junto dos escravos, né? Não que portugueses e indígenas não crescem em magia, também tinham magia, mas uma caractere forte da religiosidade afro que chegou aqui foi essa crença, assim, na magia. E o general Mourão, a falar de malandragem, está falando de algo que provavelmente tenha sido desenvolvido no próprio Brasil, né? Estratégias de sobrevivência individual que um negro escravizado precisava ter para sobreviver em meio a um mundo social que buscava assim explorá-lo e oprimi-lo assim até o talo, né? Então a malandragem surge aí até como uma estratégia de resistência, de sobrevivência, dando um jeitinho, enganando um pouco, mas conseguindo tirar algo para si num mundo que tinha sido feito ali para tirar todo o possível daquela pessoa, né? Mas enfim, e por que complexo de inferioridade? Porque quem fala isso, como era o caso do Roberto Campos, está pensando no oposto. O Brasil é isso. O Brasil recebeu essas três coisas muito ruins, caracteres, essas três culturas muito ruins. Por que ruins? Porque não são o ideal da cultura norte-americana. Não é a cultura protestante, do trabalho, da impessoalidade estrita,
né? Esses seriam os ideais que formou o capitalismo americano, a meritocracia americana, e esse é o que a gente deveria buscar. E enquanto a gente não chegar lá, a gente sempre vai ser um país ruim, essa coisa que a gente despreza e gostaria de trocar. Bom, eu acho uma pena que essa visão ainda encontre eco no Brasil. Não é só o general Mourão, muita gente acaba pensando assim, os americanos é que são bons, ou o norte da Europa é que é bom. Nós nunca seremos isso, tá? Esse é o primeiro ponto. Nós nunca seremos aquilo porque a nossa cultura realmente é muito diferente. Agora, outro ponto mais importante, o que nós somos temos um potencial e um valor inacreditável e enorme, tá? A cultura portuguesa, católica, indígena, tupi e negra, aí do ocidente africano, que veio para cá em sua maioria, assim, e a mistura das três coisas, na verdade, carrega um potencial e um valor cultural riquíssimo, algo que, na verdade, o Brasil tem para contribuir com o resto do mundo. Não algo que a gente devesse se envergonhar e muito menos algo que a gente devesse tentar apagar para substituir por uma cultura americana. Tá? Da cultura ibérica, por exemplo. Bom, o português chegou aqui com um enorme pragmatismo, um povo que não era tão ideológico e soube com um enorme pragmatismo e um ímpeto empreendedor incrível criar valor, encontrar soluções e fazer sua vida aqui sem ligar tanto para ideologias como tantos outros povos. Compara o português com o espanhol, por exemplo. Como o espanhol estava mais preocupado em fanaticamente levar sua ideologia até o fim, custe o que custasse, né? Diferenças que ainda se veem aqui na diferença entre Brasil e outros países, né, da América Latina. A gente menos disposto a sacrificar tudo, a matar e a morrer em nome de uma ideologia, ou de um líder, de um caudilho. O Brasil tem um pouco disso tudo, mas é menos, porque a relação pessoal aqui importa, né? E a suposta indolência indígena? Olha, o padrão de dedicação ao trabalho, demais, de chegar no trabalho, na atividade profissional, a grande razão da existência, é uma característica norte-americana e muitas vezes profundamente neurótica, né? E que abre mão, e que esquece, e que apaga ou até sufoca outros lados da existência humana, né? O lado pessoal da existência, os prazeres da vida. Para dedicação total ao trabalho exige aquele ascetismo também brutal da pessoa que só se dedica àquilo, que quase não tem vida social, que não tem vida cultural. Não está de toda errada a ideia do americano como alguém mais tacanho, porque a dedicação total à atividade profissional dele limita também os horizontes. Não que a gente tenha que criticar e achar que aquilo é ruim, mas reconhecer como no Brasil um outro modo de ver a existência existe e carrega assim consigo grandes potencialidades e grandes benefícios. E acho que nenhum de nós gostaria de abrir mão totalmente dele. Por fim, a malandragem citada pelo Mourão, né? Olha, a malandragem, a capacidade de improvisar, o jeitinho, a gambiarra, como uma estratégia hoje de todos os brasileiros de lidar criativamente e de forma construtiva com os enormes empecilhos que se interpõem na nossa vida prática, com a precariedade do nosso meio. Se não fosse a malandragem brasileira, a gente poderia estar muito pior aqui. Se não fosse o jeitinho brasileiro, estaríamos muito piores, dada a cabeça de quem nos governa e dos desafios que a gente tem que enfrentar e da precariedade que a gente muitas vezes enfrenta. Tá? E por fim, o Brasil tem essas três matrizes e outras também até na verdade, mas essas três principais, talvez. Mas mais do que tudo, apesar de ter uma história, sim, profundamente marcada por violências e profundamente marcada por injustiças, é o país que, mais do que qualquer outro, soube efetuar a mistura das matrizes humanas e culturais. Mistura que se traduz biologicamente, geneticamente na nossa população e também numa cultura que consegue misturar elementos e promover sincretismos, seja na música, seja na culinária, seja na religião, promover sincretismos enquanto o resto do mundo afasta, enquanto o resto do mundo produz guerra. O Brasil sabe promover a mistura e a união. Tá? Uma cultura, por exemplo, no qual o casamento entre pessoas de diferentes raças é uma realidade cotidiana, já observada lá atrás pelo José Bonifácio, o matrimônio entre pessoas de diferentes raças, criando o que na visão dele seria um novo amálgama, esse grande fundador do Brasil, né? Esse nosso pai fundador que já propunha o fim da escravidão lá antes da independência, e que já via também, né, nessa nossa miscigenação como uma força, a criação de uma nova liga metálica, ele dizia, no Brasil. Né? E esse ideal, mesmo com ideologias às vezes contrárias a ele, de alguma maneira se perpetuou e existe até hoje como um potencial que o Brasil nunca realizou direito. Né? E esse o Brasil tem, a gente sempre fala do grande potencial e do grande valor ambiental, da natureza física do Brasil, né? Das nossas florestas, da nossa água e tudo mais.
o Brasil tem um potencial humano riquíssimo, um potencial humano que quando a gente souber explorá-lo, como é que faz isso? Quando tiver instituições adequadas a ele, quando a gente tiver um meio propício ao florescimento da nossa gente, um capital humano incrível. As nossas matrizes culturais não precisam ter vergonha alguma ao se confrontar com qualquer outra do mundo e, pelo contrário, tem muito a oferecer e talvez, para dilemas do século XXI, tenham mais a oferecer do que outras que já foram mais bem-sucedidas no século anterior. Tá? Em suma, ele não é uma crítica só ao general Mourão aqui, porque o que ele está retratando aí é uma visão muito partilhada, inclusive o Roberto Campos, um autor que eu admiro, também partia desse complexo de inferioridade. Nós não somos os Estados Unidos, que pena. Não, nós não somos os Estados Unidos, que bom. Não porque eles sejam ruins, eles são ótimos e vão continuar nos surpreendendo e inspirando por muito tempo. Mas o que a gente pode ser, o que a gente já é, na verdade, e além de tudo, acima de tudo, o que a gente pode ser, não deixa nada a dever a ninguém. E é com essa crença que eu espero, que eu me engajo, que eu espero enxergar algum dia projetos políticos pensando e querendo o bem do Brasil, não a transformação do Brasil em um outro país, nos Estados Unidos ou na Europa, seja o que for, e sim na transformação do Brasil, naquele Brasil que é o melhor que a gente pode ser. E aguardamos que políticos, além de todas as outras classes, mas também os políticos, afirmem sem medo o orgulho da nossa formação cultural.